está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 6 de junho de 2019. Bom dia para você que já nos acompanha no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá assistindo a gente aqui no nosso estúdio, vai conhecer os nossos queridos debatedores, a nossa equipe. O nosso estúdio é sempre tão bom quando você tá aqui, tá pertinho. Vem com a gente aqui na 93 FM através do nosso Facebook. A transmissão hoje é do programa inteiro, Marcela Bastos. Conta aqui para os nossos queridos e amados ouvintes. Bom dia, JR, bom dia, nossos debatedores, nossos ouvintes pelo rádio. Você que acompanha a gente no Facebook, pode continuar grudadinho aí que hoje você vai assistir o programa inteirinho, ouvindo e vendo tudinho pelo Facebook. Muito bom, Marcela Bastos, eu quero agradecer a você que já nos acompanha aqui no Face da 93 FM, tá? Vai ser assim nessa velocidade? Hein? A virada vai ser, né? Tem que ensinar, Marcela, como é que faz a Suelen. Pra não dar muita, pro ouvinte em casa não ficar tonto. Mas nessa velocidade, olha aí, quem tá vendo pelo Face tá vendo a velocidade agora. Muito bem, tem que acelerar. São 11h09. Você participa com a gente aqui do nosso Debate 93, fala com a gente através de todas as nossas plataformas. O Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Surgiu agora? Então, no nosso WhatsApp, quando você ouve aí a Bruna Carla cantando, você sabe, você vai participar com a gente no Facebook, dando a sua opinião aí, só que no WhatsApp, você vai mandar pra gente o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, se eles estiverem fazendo aniversário hoje. E aí, aniversário da esposa do pastor ou do esposo da pastora, você manda pra gente também, tudo pelo WhatsApp, tá, gente? Porque a Sussu vai pegar tudo que tá ali pra passar pra daqui um pouquinho mais a gente orar. Também você vai mandar pra gente se é aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja tá fazendo, se é aniversário da sua cidade. Aliás, tem alguns dias que não aparece aniversário de cidade aqui. Não sei se as cidades não estão, né? O pessoal não sabe, o pessoal não tá comemorando. Manda pra gente que a gente quer orar pela cidade que você mora, se você estiver fazendo aniversário hoje, né, Jota? Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e audiência, subindo a audiência aqui também no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pela sua companhia, por atender o nosso convite, o desafio de estar com a gente aqui, para fazer com a gente o Debate 93, sempre de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, aqui, minha gente, na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Olha o tema 01 chegando. Fiz muitas escolhas erradas e as consequências acabaram afetando a minha família também. Quando vejo o desastre, eu chego até a sentir raiva de mim. Como lidar com o caos provocado pelas nossas más escolhas? Existe alguma maneira de proteger aqueles que amamos das besteiras que fazemos? É possível acertar depois do erro? No caminho das escolhas, quais os sinais que apontam que elas podem arruinar a nossa vida? Pastora Cíntia Louvice, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Como pensa a senhora este tema, pastora? Bom dia, queridos ouvintes. É muito bom estar aqui com esse tema que é maravilhoso, escolhas, né? E uma pergunta que ela deixa aqui, né? Nosso ouvinte, ele diz assim: como lidar com o caos provocado pelas nossas más escolhas? Toda escolha que a gente faz tem consequências, né? Seja ela boa, seja ela ruim. De alguma forma, nós vamos ter que dar conta disso futuramente.
E nossas escolhas, elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Nós somos exemplo, nós somos espelho, nós refletimos a glória de Cristo, nós somos, né, discípulos de Cristo, cristãos que são mini cristos, né? Mini discípulos. E algo que a gente tem que aprender, que corrigir, né, as consequências das nossas escolhas, é você ter coragem de encará-las. Quando você tem coragem de encarar as suas escolhas e você encara as suas escolhas e lá na frente você começa a buscar essa transformação, essa metanoia, essa mudança de mente. Isso é que faz toda a diferença. Muito bem, quero continuar ouvindo os nossos queridos debatedores, agora ouvindo o pastor Fábio Nunes. Pastor, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. É sempre muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu quero começar aqui a minha fala concordando com a pastora Cíntia. Eu creio realmente que não tem como a gente escolher as consequências. A gente pode escolher os atos, nós podemos escolher as decisões que vamos tomar. As consequências não. Agora, vale a pena a gente avaliar, pensar, se aconselhar. Agora, o que o ouvinte está propondo aqui é algo que já aconteceu, já tomou uma atitude, deu ruim, deu errado, está vivendo problema, está analisando aquilo que fez, chegou à conclusão até de que tem raiva de si mesmo. Agora é um outro estágio, é um outro momento. Momento de ser humilde, pedir ajuda, reconhecer o erro, dependendo da gravidade da coisa, buscar orientação profissional, buscar orientação espiritual, dependendo do que foi o erro, dependendo do que foi a atitude que tomou. Então, assim, agora é o momento de baixar a bola, reconhecer e pedir ajuda. Peça ajuda. Dependendo da situação, você pode contar com pessoas aí que podem te auxiliar a pensar. Porque às vezes quando vem a consequência, a gente não consegue nem pensar. Mas ter alguém do lado de confiança para ajudar é importantíssimo. Muito bem, pastor José Magalhães Furtado, você vai agora que está acompanhando pelo Facebook, vai entender por que eu chamo sempre de presidente da Associação Interplanetária de Debatedores da 93 FM, José Magalhães Furtado. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, colegas da mesa e essa assistência maravilhosa, essa audiência maravilhosa que faz desse programa um campeão de audiência. Veja que interessante, a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Nós parecemos com Deus. Nós temos as qualidades de Deus. Logo, nós temos também a responsabilidade que essa aproximação nos confere, né? Eu vejo na reflexão do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, a preocupação com o resultado. O resultado é uma decorrência da ação, né? Nós fizemos a coisa errada, estamos preocupados com a repercussão já existe, né? Nos leva a ter um pouco mais de cuidado com as nossas ações, né? Ninguém é criança, fomos criança, né? E somos inimputáveis enquanto criança, não respondemos pelos nossos atos, mas desde que nos tornamos adultos, lembrando que somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que melhorar esse mundo. Começar por nós, né? Ações irracionais não cabem nesse tempo de grande desenvolvimento social, intelectual, acesso a muitas informações que nós temos hoje. Vamos fazer a coisa certa no tempo certo e dar graças a Deus. Mas a pessoa acha que não vai dar em nada. Não tem esse negócio que a pessoa faz o negócio, isso não vai dar em nada, fulano já fez, não aconteceu nada, Beltrano já fez. Em geral, as pessoas se contentam com esse tipo de observação, né? Faz esse tipo de comparação, olham para a história de alguém, ou então até dizendo o seguinte, olha, poxa, realmente ele sofreu as consequências, mas venceu, deu tudo certo no final. Essa gestão que a gente faz, que de alguma forma, no momento em que está acontecendo o caos ali, a gente minimiza a consequência e depois, meu Deus do céu, haja apoio para dar sustentação a esse tipo de ato, seja esse ato qual for. O ouvinte coloca uma coisa muito interessante aqui, JR. Ele diz que o erro está afetando a própria família. E quanto mais
você é responsável pela vida de outros, mais essa maturidade que o pastor José citou precisa ser exercida na hora das decisões. Eu disse no início que a gente pode escolher as decisões, mas a gente não pode escolher as consequências. Eu penso que analisar a experiência de outros pode nos ajudar a tomar as nossas próprias decisões. Mas cada decisão é uma decisão. Cada contexto é um contexto. Cada realidade é uma realidade. E usar o artifício de que o outro se deu bem para que eu tome a mesma atitude, eu penso que é inconsequente. Eu creio que você precisa considerar todos os fatos. É ter o bom senso, é ter o discernimento. Se tratando de uma vida cristã, buscar a Deus, buscar os valores do Senhor. A que ponto você tem se dedicado a aprender os ensinamentos de Jesus? Porque na hora de tomada de decisões, isso vale muito. E eu preciso dizer uma outra coisa, JR. Mesmo que você também tome a decisão certa, isso não livra você de consequências problemáticas. Até as decisões certas, elas podem gerar situações difíceis. A vida da igreja, a vida cristã, a história cristã é isso. Quantos perderam a vida porque se mantiveram fiéis à palavra de Deus? Então, é essa maturidade, é esta fé que a gente precisa estar desenvolvendo todos os dias, porque quando as consequências vierem, a gente vai saber discernir. Pastora, como vê isso? Uma de nossas ouvintes, ela diz que existem escolhas que geram impactos circunstanciais, né? Naqueles impactos instantâneos, coisas que acontecem agora, e algumas questões que envolvem o futuro. Por exemplo, ela cita, né? Mas no que se refere a escolhas no relacionamento, não há como saber das consequências, que a pessoa olha para frente e diz, não, vai dar tudo certo, tá resolvido. É um bom exemplo, né? Falar em relacionamento, mas uma má escolha vai produzir consequência. As meninas têm uma perspectiva um pouco mais consciente disso, ou por serem, em alguns casos, muito mais emoção do que razão, se tornam presas fáceis por que se refere a este tema? Nós meninas somos mais emocionais, né? E um dos fatores que é muito prejudicial nessa situação de relacionamento é a carência. Porque quando estamos carentes, né, a própria Bíblia vai dizer que até o amargo se torna doce. Então nós temos que realmente pedir esse discernimento para Deus. Senhor, me dá sabedoria, me mostra, me revela. É realmente muito difícil, porque nós conhecemos a pessoa agora e depois lá na frente dizemos, não conhecia realmente a pessoa, né? É muito difícil essa questão de escolhas com relacionamentos, porque a gente não conhece verdadeiramente a pessoa. Por isso que Deus foi tão perfeito que criou a fase do namoro, noivado, até chegar ao casamento. Nós precisamos realmente conhecer a pessoa, buscar esse discernimento de Deus. E aí, pastores? Eu penso o seguinte, né? Eu penso que a fase do namoro e do noivado tem que ser uma fase de análise. Você tem que analisar o quê? Você precisa analisar o real. O real tem defeitos e qualidades. As qualidades geram admiração. A gente quer estar próximo. E os defeitos é aquilo que você vai ter que sustentar se o relacionamento for aprofundando. E chegar numa seguinte conclusão. Bom, dá para mim conviver com esses defeitos. Porque quando você quer lidar com o ideal, o real vai sempre perder. A pessoa real sempre vai perder para a pessoa ideal. Você vai idealizando. E aí eu acho que já entra a fantasia. A gente vai idealizando, a gente idealiza esposa, a gente idealiza filhos. E quando a gente trabalha com a perspectiva da graça de Deus, é a perspectiva da aceitação de pessoas como elas são, com qualidades e com defeitos. E esse período de namoro e período de noivado é um período da análise. Você tem que observar. Presidente. Então, eu entendo que ao longo desses supostos 13 milhões de anos, tivemos muito tempo para fazer muitos experimentos. Eu sou pastor há 35 anos e aconselho casais que estão querendo estreitar o relacionamento, chegando num casamento, né? Eu dou alguns conselhos que as pessoas não gostam. Eu digo, por exemplo, você quer ter uma família feliz?
goste da sua sogra. É a primeira coisa que eu falo. Goste da sua sogra, trate ela bem. Mas as pessoas não gostam de ouvir quando o senhor fala isso? Não gostam. É? Não, que nada. Eu e ela. Não é bem assim. Não é bem assim. A família é mais ampla, o relacionamento é mais amplo. E quando você trata bem alguém, você quase que se credencia a ser tratado bem também, né? Então, esse quadro da sociedade brasileira retratado, né, nesse programa Campeão de Audiência, que está ajudando as pessoas. Trata bem a sua sogra, trata bem a sua esposa. Um marido que não trata bem a sua esposa, o que é que ele quer da vida? O que é que ele pensa dela, né? Então, há pessoas ainda hoje que entendem que o outro ser é inferior, mas como? O outro ser só tem deveres, não tem direitos, né? Então, essa tribuna fantástica que temos a oportunidade de participar, e essa audiência que escuta e tem chance de aprender, é bom ajudar todo mundo. É bom pensar que todo mundo tem o mesmo direito. É bom ser tratado da mesma maneira que você trata. E é possível que com isso, esse mundo que nós estamos vivendo é melhor. Mas o senhor entrou num tema e foi para outro. O senhor falou de sogra para falar da humanidade. Tem que fazer o bem para a humanidade, tem que cuidar dos passarinhos. Não foi isso que ele fez? A sogra faz parte. Começou, não, ele saiu. O presidente saiu do assunto sogra. Ele começou na sogra, tem que tratar bem a sogra, depois falou, tem que tratar bem a todos, a humanidade, né? Os passarinhos, os estrangeiros. E aí começou, ampliou. Deixa eu perguntar para os queridos irmãos aqui. Claro que este é um princípio, nós estamos trabalhando em princípios, não é isso? Se você tem uma candidata sogra razoavelmente doce, agradável e simpática, é mais fácil. Se ela for amarga, for dura, for uma pessoa implicante, você vai ter uma dificuldade. Mas o presidente diz que entre um caso e outro caso, não importa. Importa é a sua manifestação de cuidado e de amor para com esta pessoa que pretende ser a sogra daquele que imagina que ela possa ser a sua sogra. É isso, presidente? É verdade. Então, pastores. Aí é uma diferença, né? Ele usou a palavra gostar. O gostar é questão da empatia. A gente torce para o mesmo time, a gente escuta as mesmas músicas, a gente gosta dos mesmos assuntos. Eu penso que gostar é uma coisa e amar é outra. A gente vai percebendo na caminhada de Jesus que ele não gostava de todo mundo. Ele não gostava lá do comportamento dos fariseus. Não gostava mesmo. Mas a gente entende que o relacionamento de Jesus está baseado no amor. Então, assim, gostar é uma coisa, amar é outra. Você pode ter pessoas na sua igreja que você não goste. Né? Você não precisa concordar, você não precisa gostar, não há uma afinidade, mas o princípio bíblico, ainda bem que não é gostar, é amar, né? Uhum. Se fosse gostar, aí seria mais complicado. Você não gosta de todo mundo, isso não existe, né? Eu creio que fica complicado. Por isso que o princípio é amar. Gostar é querer perto. Gostar... Difícil? Não é mais difícil não, pastorzão? Então, quando a gente fala do amar, que é o querer bem, e gostar é querer perto, você não quer todo mundo perto. Mas você precisa querer bem das pessoas. Eu creio que quando é só amar, fica mais fácil. Você faz um cheque e manda para a África e você está amando as criancinhas lá da África sem ter convivido com elas, sem estar diretamente com o problema. Só que o mandamento não fica só no amar. O mandamento de Jesus diz que a gente tem que amar o próximo. Então, não é apenas mandar um cheque, né? O cheque faz parte. Investir na causa faz parte. Mas não é só isso. O desafio do evangelho é a busca pelo relacionamento e todos os seus pontos. As questões que são boas e as questões que são ruins. Fazer o bem cansa. Paulo diz assim, não se cansem de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Dá trabalho. E aí não é sustentado pelo gostar. Porque em alguns momentos, nas escolhas, nos relacionamentos e na vida, JR, a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente não gosta. E aí que o que sustenta de verdade é o amor. E aí, pastora? E
nem sempre nós vamos concordar com o comportamento das pessoas, de todo mundo. Existem pessoas muito problemáticas hoje em dia. Pessoas que você olha assim, você olha para a pessoa e fica, meu Deus, fazer uma terapia aí, né? Vamos se tratar, vamos olhar mais para dentro de nós e enxergar que o problema está em nós. Porque algo que nós seres humanos fazemos muito é colocar a culpa no outro. Né? Eu digo que é a síndrome de Adão. Adão, quando ele pecou, ele colocou a culpa em Eva e em Deus. Ele falou, a mulher que tu me deste. Então, tu me deu essa mulher, a culpa é tua e a culpa é dela. Só que quando o problema está em nós precisamos muito olhar para dentro de nós. A questão da sogra, por exemplo. É difícil a gente poder amar nossa sogra assim, né? Porque algumas sogras são difíceis, né? Uma vez eu ouvi até um pastor dizendo, que eu gostei muito do que ele falou assim, eu amo tanto a minha sogra, que eu ando com a foto dela na carteira. E a sogra, ai, que mentira, não é isso. Ele, é verdade. Quando ela, deixa eu ver aí minha foto. Quando ele tirou, era uma nota de R$50, que é uma onça. Olha bem. Então, assim, nem sempre a gente vai amar a nossa sogra, mas a gente tem que suportar em amor. Eu acho que e aprender com Cristo. Vocês fazem muita piada de sogra. Eu achei que o presidente entrou nesse assunto, entendeu? De forma proposital, para falar sobre esse tema que envolve a sogra. Só que tem sogro também. Tem sogro que ele fica de boas, o sogro. O sogro tem uma fama boa. A sogra, as nossas meninas estão nos acompanhando agora, que ficam com a fama de serem ruins ou de serem, enfim, eu não sei. Mas o sogro sempre passa como se fosse um anjinho, entendeu? Então, se tem 2 anjos naquela casa, um caiu e o outro continua de pé, se é que vocês estão me entendendo. Mas quem começou o assunto sobre sogra foi o presidente. Presidente, esclareça-nos, por gentileza. Muito bem, eu volto de início ao texto bíblico. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, não disse gosta um do outro, ele disse amai-vos. Ele não deu alternativa, amai-vos uns aos outros como eu os amei. A segunda questão é uma incógnita para muita gente. Por que pobres, cobradores de impostos, etc., estavam junto de Jesus, não é? E os doutores da lei detestavam essas pessoas e não os queriam juntos. Então, Jesus está mostrando ali que nós devemos imitá-lo. Nós precisamos imitá-lo. Eu volto à questão da sogra. Eu entendo que a esposa, no caso, cada um de nós, homens que estamos ouvindo esse programa, ama a sua mãe. Quando um homem não gosta da sua sogra, indiretamente ele não está gostando da sua esposa. Quando ele trata mal a sua sogra, indiretamente ele está tratando mal a sua esposa. Depois quer saber porque o casamento não dá certo. Aí quer saber por quê, tanta confusão, mas claro, faz por onde. Então, só para encerrar. Eu viajei muito na minha vida. Né? Essa camisa que eu tenho aqui, ó, Bonito. comprei em 2009 na China. 2009. Até hoje ela me serve. Né? Comprei na China, não comprei na primeira marca, que era caríssima. Comprei na segunda ou terceira marca e tá comigo até hoje. Que camisa. Lacoste, né? Comprei na terceira loja, né? E me serve até hoje. Então, eu não fui a nenhuma dessas dezenas de viagens que eu fui sem trazer um presente para meus sobrinhos, que são bastante, né? Por isso só foi a China, né? Minhas cunhadas, minha sogra, meu Deus, olha aí. e meus filhos, que são 5 netos. Se a salvação fosse pelas obras, hein, pastor? 14, eu estava bem. Então, eu continuo defendendo, o JR foi muito feliz de incluir o sogro, nós temos que amar todo mundo. Amém. É difícil, claro que é difícil, mas o mandamento, a orientação é amai-vos. Eu gosto, eu tolero. Não é isso que está escrito. Está escrito amai-vos. Né? Precisamos praticar isso. Muito bem, ouvintes participando conosco pelo nosso WhatsApp, 968038319, uma delas dizendo assim, JR, a minha sogra é a minha segunda mãe, é a mãe que eu não tive, eu amo a minha sogra, coisa linda, né, gente? Eu gosto de ver isso.
Outro ouvinte, por que sobra, por que as sogras é que são as problemáticas, hein? As noras também são. Tá aqui claramente uma pessoa que vive esse ambiente, porque sabe que tem nora que quando for sogra vai ser uma encrenca, diz o filósofo. A frase não é minha não, o filósofo falou, tem nora e quando for sogra vai ser uma encrenca. Amo muito a minha sogra e meu sogro, diz aqui, dou a vida por eles. Tive no início um relacionamento difícil com ela, mas hoje eles são como pais para mim. Sou casada há 16 anos e vivo uma vida feliz com meu esposo e os meus sogros. Outro ouvinte, sobre a sogra, a minha é uma pessoa muito difícil. Meu marido age como se fosse só filho, não marido, e ela ignora as noras no plural. Para ela só existem os filhos e os netos, diz ela aqui, só Jesus. Outro ouvinte, minha sogra tem ciúmes do meu namorado, o famoso filho dela, né? Eu não dou confiança para ela. Já meu sogro, eu amo demais. Compartilha aqui nosso ouvinte, vários ouvintes trazendo as suas palavras e as suas opiniões sobre esse assunto. São 11h33. Essa, minha gente, é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela Bastos, 11h33 no Rio de Janeiro, que temos aí? Então, durante 3 anos, um casal lá de Curitiba que eles acabou construindo a própria casa, isso, com as próprias mãos, a partir de consultas a tutoriais no famoso YouTube. Não contrataram pedreiros, engenheiros, nada. Não, o Eles Evandro e a Anne Caroline, porque o orçamento estava mais baixo, resolveram entrar nessa empreitada aí e começaram a buscar no YouTube como é que se fazia uma construção. Fato é que eles conseguiram construir, gastando metade do valor que eles usariam. Tiveram aí, sim, uma ajudinha de uma tia, que é técnica em edificações, da prima lá, que é arquiteta, e até em alguns momentos aí, do pai do Evandro, que é pedreiro. Bom, esse casal já está morando na casa construída pelas próprias mãos e aos poucos está terminando o andar superior. A casa é bem bonita, tá, gente? Eu vi a foto. Agora, a gente pergunta, você enxerga riscos em fazer coisas que não sabe a partir de tutoriais do YouTube? E falando de vida espiritual, quais os riscos de nos tornarmos, assim, autossuficientes espirituais? Então, o problema aí, só pra gente poder explicar e entender, nós temos um casal que construiu uma casa com base num tutorial do YouTube. Muita gente faz muita coisa assim, né? Vocês já fizeram alguma vez, pastora? Já fez? O que a irmã fez? Não fez casa não, né? Não fiz casa não, graças a Deus, mas já fiz bolo. Bolo? Não deu certo. Não deu certo, então eu imagino, a pastora faz uma casa aí que eu não vou mesmo, né? Se o bolo não deu certo e tal, isso é uma encrenca, porque são coisas assim, uma coisa é o bolo que você vai lá e faz, não deu certo, e você reaproveita, joga fora, enfim, tem sempre alguém que tem uma fome de leão, come qualquer coisa, mas veja, no outro caso é uma casa, aí Marcela pega a partir deste aspecto e trata sobre a questão da autossuficiência, quando nós achamos que nós somos autossuficientes e resolvemos a vida do nosso jeito e da nossa forma. E aí você traz um texto bíblico. Conta pra gente. Tiago 4,15, que diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É uma repreensão porque eles estavam dizendo, hoje eu vou para tal lugar, vou vender um negócio, vou fazer alguma coisa, e aí vem a resposta bíblica. É isso? Isso aí. Muito bem, debatedores, vocês têm a palavra, quero ouvi-los sobre esse assunto, autossuficiência, que acaba sendo uma das marcas do nosso tempo. Egoísmo, egocentrismo, hedonismo, tudo filho da autossuficiência. Ficou muito bem pontuado quando a pastora ela cita que o bolo não deu certo, né? E quando a gente trabalha com coisas simples, os danos são fáceis de serem resolvidos. Essa autossuficiência, quando é aplicada à vida espiritual, aí é um problema seríssimo. Porque nós fomos chamados para desenvolver a nossa espiritualidade num ambiente chamado igreja. É um desenvolvimento de relação, é um desenvolvimento comunitário. A espiritualidade do evangelho é a espiritualidade onde o Espírito de Deus distribui dons, e ele me dá alguns dons, para que o outro seja abençoado. Não tem como desenvolver autossuficiência, você depende do outro. Então, assim,
Eu até penso que nós podemos e devemos buscar informação, estudar, ser aplicados na leitura bíblica, mas ainda assim eu vou precisar de alguém para me instruir, vou precisar do pastor para me orientar, do professor da escola bíblica dominical. Não dá para desenvolver esta autossuficiência espiritual. A começar com a nossa relação com Deus, a gente depende totalmente do Senhor para desenvolver a espiritualidade. Então, assim, eu acho que essa é uma furada. Se tem alguém que está acreditando que vai ser autossuficiente enquanto igreja, deixou de ser igreja há muito tempo. Não dá. Enquanto vocês falam, só para dar uma palavra aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente no Face, quem está no Facebook, corre aqui para o Facebook da 93 FM. Hoje, a transmissão completa do debate 93 de hoje. Você conhecerá o nosso estúdio, a nossa equipe, especialmente os nossos ilustres debatedores, todos aqui muito bem arrumados, todos aqui bem tops para participar do nosso debate 93 de hoje. Você vai conhecê-los e vê-los também aqui no Face. Pastora. Bom, vou falar de Jesus, né? Porque falar de Jesus, eu acho que não tem como dar errado. Porque Jesus, ele era imaculado, santo, rei, todo-poderoso, onisciente, onipotente. Tantas qualidades que Jesus tem que não caberiam aqui em palavras, né? Tantas coisas que ele era e sempre vai ser. Jesus, ele poderia ter feito sozinho tudo que ele fez, mas ele chamou 12. Jesus, ele poderia ter caminhado sozinho, mas ele chamou 12. Jesus, ele poderia estar o tempo todo sozinho, mas a multidão o seguia. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, ele deixa vir, deixa se aproximar, deixa ela vir, deixa ele vir. Por que nós queremos ser autossuficientes se nem o Todo-Poderoso foi aqui na terra? Como o pastor aqui bem disse, nós precisamos de Deus o tempo todo. Sem Deus não somos nada, não podemos fazer nada, nem respirar podemos sem Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele dá a vida, ele tira a vida, ele faz descer a sepultura e ele resgata. Então quem faz tudo é ele. Então esse negócio de caminhar sozinho, de buscar, eu sei, como o pastor falou, temos que ser sábios, temos que aprender, temos que buscar, temos que fazer uma faculdade. Agora nós temos que dar honra aos nossos irmãos, porque esse negócio de, não vou precisar de um arquiteto, eu vou lá e faço. Não preciso de um engenheiro, eu vou lá e faço. Eu não preciso, nós precisamos dos irmãos. Nós temos que abençoar quem é um profissional, quem estudou, quem foi lá, quem buscou. Esse negócio de eu não preciso. Eu, como psicóloga, escuto muito isso o tempo todo. Eu não preciso de terapia, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de ninguém. E nós precisamos o tempo todo um dos outros. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de quem ore por nós quando nós estamos no vale da sombra da morte. Quem é que vai orar por mim quando eu estiver doente? Quem é que vai me estender as mãos? Jesus disse o quê? Vamos de 2 em 2, para quando um cair, o outro te levanta. Presidente. Que interessante. A vida, olhando aqui essa proposição que foi apresentada, eu começo pela questão espiritual. Jesus foi o exemplo. Exemplo é para ser seguido. Tem gente que não é exemplo. Então, seguir o que não é exemplo é uma temeridade. Jesus foi exemplo, não é? Ele não disse em nenhum momento para os seus discípulos fazerem alguma coisa que eles não viram Jesus fazendo. Isso ele não fez. Né? Aventura, não. Agora, vocês são meus imitadores. E eles seguiram bem a cartilha, né? Fazendo... Mateus 10, cura enfermo, limpa leproso, ressuscita mortos. Né? Deu-lhes uma autoridade que nenhum líder nesse planeta daria para fazer o que ele mandou fazer. O que vocês me viram fazendo, vocês façam. Né? E o que eu acho mais encantador, amem ao próximo, perdoe o adversário, o inimigo. É uma parte que eu não gosto muito, mas eu me sujeito, porque você perdoar quem te ofendeu é muito difícil, mas isso é uma ordem, não está aqui, eu quero, perdoo, não quero, não, é uma ordem. Voltando à questão da tutorial, tem os limites. Carrinho de brinquedo, né? Igual a criança faz, tudo bem, tem algum limite. Agora, fazer uma casa sem conhecer do solo, sem conhecer da conformação do material a ser usado, não é? Tem uma
tem em Caxias um condomínio, segundo dizem, tem um canal subterrâneo que quem fez não levou em conta. Eu fui engenheiro e tal, né? Mas quer baratear a construção. Então eu também recomendo, como diz aqui a fala dos demais debatedores, a gente precisa ter consciência do que nós estamos fazendo, né? Se nós queremos fazer uma casa sem ser engenheiro, sem ser arquiteto, sem ser, no mínimo, técnico, ou nem pedreiro, nunca ajudou um engenheiro a fazer uma casa e está querendo um desastre. Nós estamos vivendo um problema sério na questão da espiritualidade. Nós vemos um movimento de desigrejados, gente que acha que pode viver a fé cristã sem igreja. Isso é fruto dessa autossuficiência. Nós vemos pessoas que só procuram o pastor quando estão vivendo o problema do luto. É quando morre alguém que eles querem saber se o ente querido foi para o céu ou foi para o inferno. É gente que não procura a liderança espiritual para saber como é que se vive a vida, como é que Jesus ensinou a viver. E vai buscando, há um crescimento enorme de gente que vai vivendo a sua espiritualidade em busca de sites, de canal no YouTube, através do Twitter. Eu não estou falando que todas essas ferramentas, elas são importantes, elas têm a sua função, mas você não pode substituir a igreja, o contato, a dependência do outro. Os dons, eu repito, os dons espirituais é dado ao outro para que abençoe você. E se você não estiver nesse ambiente da relação chamada igreja, você perde. Você deixa de ser abençoado. E eu quero dizer o seguinte, e você também tem a responsabilidade de operar aquilo que Deus lhe deu na minha vida. Você não pode viver um egocentrismo, colocar que o mundo gira apenas em torno de você. Não, você tem uma responsabilidade enquanto igreja. Vá à sua igreja, frequente as reuniões espirituais, seja presente, se coloque à disposição. Este é o movimento chamado igreja. Muito bem, diante dos nossos queridos e amados ouvintes, a fala dos ilustres debatedores aqui sobre o nosso tema que está aqui na nossa pauta, a questão da autossuficiência, o perigo que isso é, gente. Você precisa de alguém, nós precisamos uns dos outros, isso é um princípio bíblico e é um princípio humano, nós podemos constatar isso. Dificilmente uma pessoa ela fica longe, tanto que se torna um case, quando diz, o fulano mora no mato há não sei quantos anos, aí aparece aquele cara todo estranho e tal, porque ele, por algum motivo, e em geral, tem um trauma, tem uma questão emocional forte, tudo, parece até por escolha dele, enfim, uma questão para ser estudada e analisada, mas nós dependemos uns dos outros para todas as coisas, então é necessário que a gente tenha esse tipo de convivência saudável, né? Tá dentro daquela fala do amor, do tema anterior, portanto, estamos trabalhando dentro dessa linha de raciocínio. Estamos juntos no Debate 93. Muito boa, Marcela, a nossa audiência é sempre muito abençoada, dos ouvintes aqui também no Facebook da 93 FM nos acompanhando. Hoje eles que nos acompanham durante todo o programa aí com imagens pelo Facebook do programa do Debate 93. E hoje é a data em que se comemoram aí os 75 anos do chamado Dia D. Esse Dia D foi o dia que marcou o início da maior operação militar que já foi realizada para poder libertar a Europa do regime nazista de Adolf Hitler. Tropas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e França atacaram juntas as forças alemãs lá no litoral norte da França, na Normandia. O Dia D é considerado, então, aí decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pergunta, o que é que você, ouvinte, aqui os nossos debatedores, consideram como sendo o Dia D da sua vida? E qual é a importância dos memoriais no que diz respeito à nossa vida espiritual? E nos lembramos de Êxodo 12:14, quando Deus disse, e este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então vamos encorajar os nossos ouvintes a participarem com a gente. O Dia D, aquele dia que foi o marco na virada da sua história, que a gente diz, olha, aquele dia, daquele dia em diante, a minha vida
mudou. Você pode compartilhar conosco, se puder, manda aqui para o nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Vamos acompanhar a fala dos nossos queridos ouvintes, também aqui a história dos nossos debatedores com vocês. Debatedores, eu começo pelo assunto invertido, memoriais. Qual a importância de se criar esse tipo de memorial? A Bíblia tem muitos memoriais. O Antigo Testamento, então, ele é riquíssimo nessa esfera e é sempre para que as gerações futuras conheçam e para que a geração presente nunca se esqueça. Como ou qual a importância de se desenvolver memoriais? Pastor Fábio, eu começo a ouvir do senhor, meu irmão. Então, J.R., você falou do Antigo Testamento e na minha concepção, o Novo Testamento também tem um memorial. Para mim, a ceia é um memorial. Façam isso em memória, tragam a lembrança, reflitam sobre aquilo que eu fiz, por isso precisa continuar vivo no coração de vocês. O memorial, a gente precisa de símbolos, nós precisamos de símbolos. Eu percebo que na nossa cultura evangélica, ao longo do tempo, a gente se esvaziou um pouco, da questão dos símbolos, perdemos um pouco, porque em contrapartida, há um problema, é quando o memorial fica mais evidente que a própria ação. Então, marcar o dia em que a Europa foi liberta do nazismo, ótimo, importantíssimo, lembrar do que foi, lembrar dos problemas, lembrar do que foi o que ocasionou, e isso para evitar que no futuro a gente cometa os mesmos erros. O memorial serve para isso, para lembrar aquilo que a importância da data, do fato em si, é importantíssimo. Mas se o símbolo se tornar mais importante do que a própria ação humana, aí a gente já começa a distorcer. Se em nome do símbolo da liberdade eu começo a aprisionar, a gente começa a ter um problema. Então, assim, é importante, tem que ter os seus devidos cuidados, é um exercício de reflexão, é trazer a memória, é rememorar, mas ao mesmo tempo também tem o perigo do símbolo se tornar mais importante do que a própria causa. Uma das mais lindas, um dos mais lindos memoriais que nós temos hoje foi a morte e a ressurreição de Jesus, que para mim é inigualável. E ali, nesse momento, até que o pastor citou da Santa Ceia, é onde nós vamos refletir, sobre os nossos erros, nossas falhas, trazer o arrependimento, para nossas vidas, renovar nossas alianças, renovar nossa força e dizer para Jesus que valeu muito a pena. Valeu a pena a morte de cruz, valeu a pena tudo que ele passou por nós, porque eu estou aqui hoje por causa disso, por causa desse grande memorial, desse grande ato, dessa morte maravilhosa, dessa ressurreição esplendorosa. Então, os memoriais são muito importantes, porque, como o pastor disse, nos traz a lembrança, nos faz novos, traz novidade de vida, nos faz repensar, refletir, que é muito importante. Só acrescentando, Paulo diz uma coisa interessante quando orienta a igreja de Corinto sobre... Desculpe, pastor? Só para acrescentar, isso vou ser breve. Paulo diz uma coisa interessante. A ceia que a igreja de Corinto estava participando, que deveria ser um memorial, ele diz assim, isso aqui não é a ceia do Senhor, porque vocês não estão esperando uns pelos outros. Então perceba quando o memorial se torna mais importante do que a própria ação da vida da comunhão. É esse cuidado que precisa ter. Um pormenor que eu quero destacar, foi um grande comandante, foi Churchill. Tem um episódio que eu acho exemplar. Uma das últimas batalhas, ele se preparou para ser o comandante em chefe. E os demais comandantes das outras nações disseram, não dá para ser. Vai ser uma outra pessoa. Tem um filme sobre isso, sobre Churchill, que os filmes que tem sobre ele retrata esse inconformismo dele, mas há um momento que mais pessoas têm que pensar além de um só. Porque às vezes a gente, não está comigo, sempre foi assim, eu não sei mais o quê, mas nesse episódio daqui, ele não subiu aos navios para comandar a tropa, foi um outro general. Então é bom entender também que apesar da nossa experiência, apesar da experiência das várias lideranças, por vezes mais pessoas pensarem sobre o mesmo assunto faz com que a gente, quem sabe, reflita melhor e entenda que há pessoas também tão bons
quanto nós, ou talvez melhores que nós. Olha, o ouvinte dizendo, dia 20 de agosto de 2017 foi o meu dia D. Foi o dia que eu voltei para Jesus definitivamente. O dia D da minha vida, diz outro ouvinte compartilhando aqui conosco, olha só, foi o dia do meu batismo. Eu tive muitos obstáculos no dia, mas eu os venci pela graça de Deus. Outro ouvinte, o dia D, para mim foi dia 9 de abril desse ano. Recebi uma oração e eu fui liberta da depressão. Desde esse dia, eu recebi alta do psiquiatra e nunca mais precisei de remédios. O dia D da minha vida, conta outro ouvinte, foi quando Jesus Cristo colocou 2 anzóis no meu queixo e me levou para um desafio jovem em Belo Horizonte. E ali, por uma ação sobrenatural do poder de Deus, eu fui liberto das drogas e transformado pelo Evangelho de Cristo. Conheci o Deus vivo e verdadeiro, conta aqui o nosso ouvinte, dizendo ao final, aleluia, e nós falamos juntamente com ele. Outro ouvinte trazendo aqui, foi o dia D, foi o dia que Deus mudou totalmente a minha vida, o dia que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor, foi no dia 4 de setembro de 2016. Meu Deus, quanta gente contando as suas histórias. Eu agradeço a fala dos nossos ouvintes, porque cada uma dessas falas é pra gente muito importante, traz um relato sobre as transformações que Deus opera na nossa vida. É óbvio que para um cristão são vários dias desses, né? Não tem um só especificamente, mas a conversão é o grande marco espiritual da nossa vida, não é? Como é que vocês, queridos debatedores, compartilhariam com os nossos ouvintes sobre o dia D da vida de vocês? O dia D, né, como disse, o dia da minha conversão, eu não me lembro muito bem, porque eu cresci, né, eu vim de um berço cristão, então eu não me recordo bem, mas o meu dia D foi o dia que eu recebi o dom de línguas. Eu tinha 11 anos de idade. E eu fui criada numa igreja uma igreja mais tradicional, e quando eu fui numa outra igreja que concebia o dom, e ali eu fiquei apaixonada e eu pedi muito a Deus e Deus me concedeu, e eu tinha 11 anos de idade. Para mim foi o meu dia D, foi quando pela primeira vez eu senti a mão poderosa de Deus na minha vida, e ali eu decidi que nunca mais eu queria ser a mesma, e eu queria passar a sentir sempre aquilo na minha vida. Então assim, foi o dia D que eu fiquei mais apaixonada por Jesus, e a cada dia muito mais. Aqui ouvinte contando, gente, o dia D para mim foi quando eu e meu esposo aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador juntos, e logo depois fomos batizados juntos, nascemos nova criatura juntos, conta aqui um ouvinte. Outro ouvinte dizendo, o dia D foi no meu aniversário de 2016, quando meu esposo foi internado e não voltou mais. Eu fui fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, e até hoje o Espírito Santo me fortalece. Outro ouvinte, estou passando pelos meus dias D, renovando a minha aliança com o meu Senhor Jesus. O dia D, para mim, foi quando compreendi que a salvação é individual, e eu não poderia esperar mais pela decisão do meu esposo de caminhar em direção a Cristo, conta aqui nosso ouvinte. Pastor Fábio. Então, eu vivo o padrão diferenciado, muito parecido aqui da pastora Cíntia. Eu fui criado desde os 11 anos na igreja e ouvindo a palavra de Deus, e aí foi um processo, a gente vai absorvendo aquilo, mas a gente vai crescendo, os desafios vão surgindo até o momento que você se percebe que a fé é algo que já não tem mais como viver sem ela, em Cristo Jesus. Então a minha conversão, ela se deu nesse processo de ter sido educado na palavra. Agora, como você disse, há muitos dias o momento que eu decidi entregar a minha vida para o ministério, isso com 18 anos, eu senti Deus me chamando, e aí decidi ir para o seminário. Foi um dia muito especial. Quando eu terminei, foi um outro dia muito especial. O dia que decidi me casar com Márcia foi um outro dia. O dia que os meus filhos nasceram, e a gente vai contabilizando aí esses momentos marcantes. E que a gente vai celebrando. Eu acho que a celebração, que é o grande ponto, quer dizer, às vezes, por exemplo, a conversão.
Eu acho que vocês três devem ter uma Bíblia, assim, que é uma Bíblia que tem uma relação mais afetiva, não tem, pastora? Tenho. Que é uma Bíblia de estudo, que a gente anotou muita coisa, que tem muitos dados ali, dados que a gente vai ler hoje, talvez, a pastora sim, mas os dois meninos aqui provavelmente vão ler, não vão entender nada, porque deve ter letra ruim, o presidente não, que tem cara que tem uma letra boa, mas o Fábio, desculpa, se você tem letra boa, mostra aí pra mim. Eu te perdoo. Mostra a letra aí. Eu não tô escrevendo nada, eu digito tudo. Tá digitando, então é por aí mesmo, mas as meninas em geral conseguem ler depois, mas é assim, você tem formas de celebrar, são memoriais que você vai trazendo a lembrança, vai agradecendo a Deus. Essa geração que é tão instantânea, que é tão líquida, que as coisas passam tão superficialmente e rapidamente, precisa aprender a isso. Existem certas coisas que devem ser mantidas e que elas podem ser assim, simbólicas, simplesmente simbólicas, mas elas trazem pra gente essa lembrança especial. Presidente, qual a importância disso na vida do querido irmão? Certamente eu comungo com os demais debatedores, aceitei a Jesus com 11 anos, né? E eu e minha família toda, né? Com exceção do meu pai, que aceitou bem depois. Mas uma coisa que eu acho, assim, interessante, e me recordo agora do meu netinho, Miguel. Ele fez 6 anos semana passada, terça-feira. O Miguel, ano passado, eu vi o Miguel numa filmagem na frente do templo, e todo arrumadinho e tal. Aí, 4 pessoas atrás dele. Aí eu falei para minha esposa, o que ele está fazendo ali? Na frente, né, perto do pastor, indo pro pastor, 4 pessoas atrás. Minha esposa falou assim, ele é um evangelista. Eu falei, 5 anos que ele tem, evangelista? Sabe essas pessoas atrás dele? Ganhou para Jesus. Ele ganha 4, 5 pessoas toda a semana. Toda a semana. Né? Então eu entendo que o dia desse menino começou muito cedo. Imagina onde ele pode chegar. Agora, se a igreja conseguir perceber que tem gente com essas mesmas características aí, anônimas no meio da igreja, eu tenho que descobrir só quando fizer 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aceitei Jesus com 60 anos. Não teve ninguém que me descobrisse isso antes que eu pudesse ter uma vida mais produtiva. Então, eu entendo que hoje é tempo de descobrirmos o potencial das pessoas o mais rápido que for possível. Palavra boa sobre esse assunto. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores pela presença e participação no nosso debate 93 de hoje. Vamos conhecer os pastores aniversariantes, as igrejas que estão celebrando hoje, já que estamos falando de memoriais. Este tempo é um tempo de agradecer a Deus por vidas preciosas. E o aniversário é sempre uma data bem legal. Tem gente que não gosta, né, Marcela? Tem gente que não gosta, mas é tão bom, né? Você passou por uma luta muito grande, eu também. A gente, quando vê a nossa vida assim, meio que por um fio, aprende a celebrar o aniversário de maneira muito especial. É gratidão, não importa a idade, importa é que longevidade é um presente de Deus na nossa vida. Isso significa que a gente tá vivo, né? Vivinho. Vamos lá, porque hoje a gente tem gratidão, tem muito pastor fazendo aniversário hoje. Pastora Cristina Magalhães, da Assembleia de Deus Monte Moriá, em Inoaíba. Olha aí. Pastor Josias Gonçalves, da Assembleia de Deus em Vila Piabetá. Pastora Daiana de Paula, da Comunidade Ministério Rafá, em Paracambi. Também aniversário do pastor Gilmar Silva, da Assembleia de Deus Firme na Rocha, lá em Belfor Roxo. Pastor Robson do Nascimento, da Igreja Nova Vida, também em Belfor Roxo. Pastor Ivanil Conceição, da Igreja Metodista Sal da Terra, em Niterói. Pastor Edeir do Carmo, da Igreja Missionária Filadélfia, em Juscelino. A pastora Mônica Dantas, da Igreja Evangélica Geração Novo Tempo, em Campo Grande. A pastora Adriana Pereira, da Assembleia de Deus Ministério Pescadores de Almas, lá no Borel. O pastor Benjamin Lopes, da Igreja Batista Central, no Jacarezinho. E a pastora Márcia Cunha, do Ministério Voando Além do Horizonte, em Magé. E hoje, aniversário de 21 anos da Igreja Missão da Fé, em Manguinhos. 66 anos hoje da Assembleia de Deus Central de Manilha. E 15 anos da Igreja Nova Vida, Parque dos Ferreiras, em Belfor Roxo. Olha, Marcela, muita gente, né? Muitos nomes, muitas igrejas. Nós agradecemos a Deus por essas vidas preciosas. Marcela disse na abertura aqui que já tinha tempo que não aparecia ninguém falando de um município especificamente, porque a orientação que a gente tem aqui e que a gente compartilha é que tem que ser alguém que more na cidade. Exato. Entendeu? Não, como assim? A igreja, os pastores, às vezes tem aqui
debatedor nosso. Foi aniversário dele, vocês não falam. Ninguém fala isso com a gente, tô dando só um exemplo. É porque quem tem que falar são as ovelhas. Então a gente aqui repercute isso aí. Mas hoje, Marcela, eu tô fazendo uma exceção, porque hoje é aniversário da cidade de Formiga. Câmera na Marcela. Tô vendo que você tá Formiga. brincando, você tá falando sério. E eu achei, claro, eu pesquisei, Eduardo, claro que eu pesquisei. Onde ele é de não foi o único, nem que existia não. a cidade chamada Formiga. Você não conhece, não, a cidade? Você em Minas, não, deve ser da você já próxima foi. região do Cid. O Cid é de Minas, ele deve conhecer. Você tá falando que o Cid é uma formiga. Não, eu tô dizendo que o Cid deve conhecer a cidade. O que agora você vai dizer para os nossos ouvintes, já que a Median Lima não fez a música ainda, quem nasce em Formiga é... Não quero nem dar a minha opinião. Ué. Tá? É o que, Segundo pastor? o pastor falou que é formiguense. Claro, é formiguense, mas você tá achando que é o quê? Que era o quê? Uma Não sei, armação, JR. uma zoeira Eu não minha? sei, eu Não, nunca sei. nada Eu disso. nunca Eu tô sei. dizendo pra você Quem o seguinte. acompanha o programa sabe disso. Mas a Eu pergunta prefiro que eu ficar faço agora quietinha. não é essa. Vai ganhar A doce, pergunta que eu sou é formiga, não. qual a origem do nome? Não, você vai me Porque quem dizer nasce que em você tá Formiga, lógico, é formiguense. Porque ia ser o quê? Formigão? Formiguinha. Formiguinha? Formiga. É formiguense. Quem nasce em Formiga é formiguense. Tá certo? Agora vamos imaginar que na sua igreja receba uma visita de um casal que mora nessa cidade. Como é que eles seriam apresentados? Que fique de pé o casal de formiga. Olha aí, como é que é? O Marcela também, eu vou te contar, Marcela, você inventa os negócios. Recebemos com muita alegria Os irmãos. o casal de formiga. Aí vai ter um intercâmbio, vai ter um intercâmbio. Vem um coral, Aí, sabe que um eles coral. vão ganhar Vem um de coral de presente lá. que visitaram? Um docinho, ué. Um docinho. Vocês são formiga. Pois é. Mas a então origem vai dar do um nome, docinho. a origem do nome, aqui é a nossa homenagem, a origem do nome é porque os desbravadores, quando estiveram naquela região, isso é o que diz o povo, né? Diz que o povo conta, né? E eles estavam lá, tinham alimentos e tinham, dentre os muitos alimentos que eles tinham, sacos e mais sacos de açúcar. E dormiram. Quando eles acordaram, as formigas tinham avançado ali e era próximo a um rio. Então ele disse assim, esse rio é um rio de formiga. Desde então, esse nome tá lá. Tem outras explicações também, mas essa, eu gostei mais dessa do que das outras aqui. Não é legal? Formiga, um abraço ao povo de Formiga. Quem sabe tem alguém acompanhando a gente. Se alguém tá aqui fora de Formiga, mas é de Formiga, está acompanhando a gente e aqui é uma homenagem, né? Sempre muito legal. 12:04, Marcela, vamos orar, vamos apresentar diante de Deus os nossos temas, agradecendo antes aqui aos nossos ilustres debatedores. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, eu que agradeço a Deus por estar aqui, quero mandar um abraço aí para a Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, mandar um abraço para a Márcia, para o Gabriel, para o Lucas, e a gente tem aí buscado muito a Deus para que esse povo continue firme aí na busca do Senhor, buscando aí a vontade de Deus para as suas vidas. Maravilha. Pastora Cíntia Lovice, muito obrigado, um abraço. Um abraço, ouvintes. Eu quero mandar um beijo aí pro meu amigo pastor Márcio, lá da igreja Amaf de Nova Iguaçu, para minha amiga que está aqui me acompanhando hoje, missionária Valquíria, e para todos da minha igreja Aliança Church, ali na Ilha do Governador. Um beijo, eu amo vocês. Pastor José Magalhães Furtado, nosso presidente, antes de dar aqui a sua palavra de despedida, quanto que o senhor veste? Qual o número da camisa do senhor? 2. Camisa número 2, só para deixar isso, o senhor contou aqui um caso, o senhor teve que ir na China para comprar uma camisa de uma marca tal, vai que tem alguém ouvindo a gente, e a pessoa disse, olha, eu gostaria de presentear, então eu tô dando aqui o número. Porque, então diga 3, por favor. 3, aumentou? Claro. Não, 3 número 2 ou 2 número 3? Uma número 3. Uma número 3. Então tá dito aqui, tá dado o recado. Gente generosa, amiga. Exatamente. O pastor Fábio tá ao lado aí, ó. Quem sabe, né? Muito bem. Vamos, pastor, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço. O senhor já se despediu? Essa despedida do senhor? Até uns 15 netos, o senhor manda todo dia abraço para todos os netos lá? Isso. Não vou mandar para tudo. Eu estou ainda impressionado com o Miguel, com o meu neto Miguel. Realmente é impressionante. Eu tenho uma sobrinha que ela é pós-doutora em psicologia por Nova York, Universidade de Nova York. Ela foi na casa do Miguel. Aí ela está lá com um celularzinho jogando. Aí o Miguel falou, olha, eu acho que esse jogo não é de Deus, hein? Olha.
Eu fico pensando, ele tinha só 5 anos. Um menino de 5 anos fala isso com uma pós-doutora em psicologia, né? Estão ensinando bem o menino, eu acho. Essa corujice é maravilhosa. Muito bom, muito bom. Nós vamos orar juntos. Obrigado para você que nos acompanhou aqui no Facebook da 93 FM. Aproveita e compartilha na sua página aí a transmissão do nosso debate 93. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar conosco aqui no debate. Marcela Bastos, muito obrigado. Muito obrigado também a Suelen e a todos aqueles que cooperaram para a transmissão do debate 93 de hoje. Vamos orar? Quem vai orar, Marcela? É o presidente vai orar. Vamos apresentar os temas diante de Deus, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, na nossa campanha mundial de oração, o tema é economia. E vamos orar pelas questões econômicas do mundo inteiro. Muita gente tem se dobrado diante de Deus por esse motivo. Vamos orar, pastor? Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Oramos inicialmente pelo Brasil, essa cidade, esse país maravilhoso, meu Senhor, que passa também por crises, por dificuldades. Mas não ficamos só no Brasil, nós queremos orar pelo mundo, Senhor. Há países que passam momentos mais graves do que o Brasil está passando. Então nós te pedimos, estende a tua mão de poder, meu Senhor. Entra na economia, entra na política, entra onde for preciso, meu Senhor, e fornece paz, tranquilidade, meu Senhor, aos povos de todas as nações, porque tu não és só Deus do Brasil, tu és o Deus do mundo. Senhor, nós lembramos dos enfermos, dos necessitados, desses 13 milhões de desempregados que temos aqui no Brasil. Tenha misericórdia, meu Senhor, dá-nos uma solução de paz, abençoe esse conjunto de igrejas das mais diversas tendências, denominações, meu Senhor querido, que a tua bênção seja sobre cada uma dessas e outras igrejas, que sejam instrumentos teus na formação, na consolação daqueles que sofrem e que choram. Diante de nós, um conjunto de pastores e pastoras, pessoas importantes para nós, para a sua cidade, para o mundo, que estão aniversariando. Nós queremos te agradecer por eles, por elas, te pedindo, meu Senhor querido, estende a tua mão provedora na vida desse homem, na vida dessa mulher. Dá graça, meu Senhor, se passam por dificuldades, que tu possas estar derramando bálsamo sobre ele, sobre ela, se são pastores, pastoras, líderes eclesiásticos de qualquer natureza, tira o cansaço, tira o enfado. Meu Senhor, às vezes há incompreensões e nós queremos te pedir da graça. Abençoa a todos eles que estão ouvindo também, acompanhando o nosso debate. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.